Bom, vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai dar uma boa corrida aqui, na verdade, porque como eu falei, isso aí, as partes técnicas dessa construção acho que não acrescentam muito. A ideia geral da construção que é importante, tá? E também pensar que o que está no cerne dessa construção é a ideia de completude. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, assim, só mencionar, na verdade, outras formas de construir. A gente vai pensar nisso, como todas elas, o que está no cerne é a ideia de completude, tá? Mas aqui não, só é importante entender como as coisas não são simples nessa construção, que isso aí não dá certo por conta dos números negativos. Beleza? Então não dá certo, não acontece aquilo que está escrito ali. Então aí tem que dar uma volta danada para fazer isso. Separa em 3? Peraí, calma. Essa aqui está fora de lugar. Tá, beleza. Bom, primeiro define módulo, tá? Ah, não está fora de lugar não, porque eu preciso disso aqui para definir módulo. Calma, então olha só, vamos lá. Eu me perdi aqui. Então isso aí não dá certo, beleza? Aí, qual é a volta que tem que dar? Eu tenho que definir módulo. Para definir módulo, eu tenho que definir positivo e negativo. Beleza? Eu vou definir módulo daquela maneira normal que a gente define módulo. É igual ao próprio número ser maior ou igual a zero, é igual ao seu simétrico ser menor do que zero. Aí eu tenho que definir positivo e negativo. Para definir positivo e negativo, eu tenho que definir ordem. Então, na verdade, nessa construção, eu tenho que definir ordem primeiro, só depois de muito tempo que eu vou chegar na multiplicação. Eu vou dar uma volta danada, tá? Beleza? Só que a definição de ordem é muito fácil, na verdade, por outro lado. Por quê? Porque a relação de ordem é a própria inclusão de conjuntos. Entendeu? Certo? Porque, por exemplo, aqueles dois mesmo que estão escritos ali, ó, o A é menor do que o B, concorda? Como é que eu posso dizer que o A é menor do que o B? Porque eles não estão definidos como semi-retos, assim. Então é a mesma coisa que dizer que o A está contido em B. Tá? Então, a maneira de definir é uma compensação, assim, a definição de uma explicação é super difícil, mas a definição de relação de ordem é super fácil. A relação de ordem é dada pela própria inclusão de conjuntos, beleza? Tranquilo? Porque na verdade é o seguinte, cada ponto, no final, os números para a gente vão estar identificados como os pontos, que são as extremidades superiores dos intervalos, tá legal? Certo? Então quando é que um ponto é maior do que o outro? Quando ele está mais à direita na reta do que o outro. Se isso acontece é porque a semi-reta respectiva contém a outra. Beleza? Então, a relação de estar mais à direita e estar mais à esquerda, que é a relação de ordem, é equivalente à inclusão das semi-retas respectivas. Beleza? Então, por isso que eu estou escrevendo isso aí. A relação de ordem é dada pela própria inclusão de conjuntos dos racionais. Tá? Pronto. Então, é isso aí. Um corte A é menor ou igual que o corte B se A é contido em B. Bom, essa parte é menos trabalhosa. Aí vem um monte de coisa chata pra caramba. Aí é isso, eu defino módulo, tá ali, defino simétrico, né? Também tem que definir simétrico, aí defino, eu vou passar batido. Isso aí são prints do livro, tá? Não tá dando para enxergar, do livro do Cássio, que é um livro do Cássio e do Marco Aurélio, que são dois colegas aqui da universidade. Que é um livro que tem a vantagem, ele é menos chato que o livro do Elon e ele é de graça. Isso é uma grande vantagem. Mas não é um livro assim, que tem essas discussões de ensino, etc. Né? Assim, enfim. E aí, essa é a definição de multiplicação, tá? Que não está dando para ver aí, mas é caso a caso, tá? Quando um é maior do que zero, o outro é menor do que zero. Não? Tá gravando? Ah, Tá. eu botei por agora.
Enfim, vamos passar batido nisso aqui. Aí depois, que agora vem a parte importante, né? Assim, que é a parte do completo. Como é que eu defino um completude? Beleza? Tá? Então, aí eu vou definir. Isso que eu falei até agora são só as definições da adição e da multiplicação, tá? Certo? Depois disso, teria que provar esses dois teoremas aí, que são todas aquelas propriedades, que é super assim, tem que dar um monte de volta. Provar que é um corpo ordenado, beleza? Que é um corpo ordenado, não. É, sim, tem um corpo ordenado. Né? Provar aquelas propriedades todas, que é tudo chatão e tem tudo nesse livro aí do Cássio, do Marco Aurélio, que está disponível no Complexo. Tá? Beleza? Então, enfim, vamos seguir em diante, que agora vem a parte legal, parte importante, que é a parte da completude. Em seguida, a gente vai começar hoje a demonstrar propriedades que nos são mais familiares sobre os números reais, tá? Certo? Bom, aí tem também essa parte que é igual às construções anteriores, beleza? Que é uma parte de provar que dentro dos números reais, que é isso, né? Assim, isso é o que a gente fez, que é aquela parte da cópia isomorfa, né? A gente tem os números racionais estão aqui, os números reais estão aqui. Os números reais, assim como ocorreu em todas as construções anteriores, eles não são construídos diretamente como uma extensão, né? Eles estão aqui e a gente tem que incluir. Essa inclusão se dá, a gente dizendo que tem uma cópia isomorfa, beleza? Então, no caso dos números inteiros, isso se deu identificando os naturais com os inteiros positivos. No caso dos racionais, se deu identificando os inteiros com as frações inteiras. Tá? E aqui, os racionais com os cortes racionais. Então, é de novo aquela questão. O que eu estou chamando de Q barra é o conjunto dos cortes racionais, que vão ser identificados com os racionais. Tá? Então, de novo, é aquela questão que eu já falei. Quando a gente define R como conjunto de todos os cortes, eu estou dizendo que eu estou considerando todas as maneiras possíveis de cortar as retas. Algumas dessas terão extremidade no número racional, outras não. Essas serão identificadas por números racionais, beleza? Então aí eu tenho uma bijeção entre o número racional R, P, que eu estou colocando ali, com o corte Z de P, que é o corte que tem a extremidade superior no número racional. Então, para cada número racional define um único corte. E esse corte é chamado de corte racional e vai estar associado com os racionais, tá? E, de novo, por isso é que eu preciso daquela construção 3, porque aí, senão, não seria uma bijeção. Para um número racional, teria dois cortes, o menor e o menor igual. Então, aquela condição 3 é para eliminar um deles, tá? Enfim, aí pronto. Aí mostrar que isso aí é um isomorfismo, né, que é uma bijeção que preserva a estrutura, então preserva a som, preserva o produto, preserva a relação de ordem, tá? Que foi o que a gente já falou nas condições anteriores. Tá de boa, pessoal, isso? Tá? Porque isso é igualzinho, tá? Nas condições anteriores. Aquela bijeção que é a mesma característica, os caras Sim. A bijeção, por definição, preserva a cardinalidade, mas aqui é mais do que isso, ela preserva a cardinalidade e preserva a estrutura. Então, quando eu falo, quer dizer, que ela não é, além de ser uma bijeção, ela é um isomorfismo. Bijeção, ela preserva só a cardinalidade. Isomorfismo é isso aí. Além de ter essas condições. Exatamente. Então, somar de um lado é a mesma coisa que somar no outro. Então, elas são isomórficas. Assim, uma palavra é essa, beleza? Exatamente. Essas características. Então, como elas são, assim, se comportam da mesma forma, eu posso identificar as duas. Tá? E aí, é nesse momento que eu não preciso mais usar símbolos diferentes para multiplicação e para relação de ordem e para adição. Tá? Então eu identifico, pronto, certo? Beleza?
Então agora eu tenho Q contido em R, tá? Certo? Agora vamos falar da parte da completude. Tá? Posso continuar? Então olha só. A gente vai falar essa ideia de completude, que agora é importante pensar que tem muitas maneiras diferentes. A ideia de completude, ela vem como ideia, assim, intuitivamente, ela vem daquilo que eu falei desde o começo da aula, que é, entre aspas, não ter buraco. Legal? Ou seja, não ter ausências. Realmente gostei disso. Inclusive, dar uma ideia melhor é mais poética também. Beleza? Não ter ausência, não ter... Tranquilo? Então, mas o que a gente quer dizer com isso? Que não tem nenhuma medida de segmento que deixa de ser representada ali, tá? A ideia é essa. Agora, como é que a gente captura essa ideia formalmente? Tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira é com a propriedade do Supremo, tá? Que é aquela coisa que vocês já devem falar, que é uma propriedade que caracteriza os números reais, que diferencia os números reais dos racionais, que é todo conjunto limitado superiormente tem um Supremo. Beleza? Certo? Você deve ter ouvido falar muito isso. Isso é o axioma, isso é usado como axioma quando se faz a construção axiomática dos números reais. Beleza? Mas muitas vezes se fala isso, mas a gente não pensa o que isso quer dizer, por que isso é tão importante, né? O que quer dizer quando eu falo todo conjunto limitado superiormente tem um Supremo? Tá? Isso é uma maneira de falar da completude, tranquilo? Certo? Vamos explicar por que isso, certo? Tranquilo? Basicamente é o seguinte, porque a única maneira, eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, tá? A única maneira de eu ter um conjunto limitado superiormente que não tem um Supremo, eu tenho que definir Supremo ainda, tá? Mas vamos fazer de conta. No lugar onde deveria estar aquele Supremo, tem um buraco, ou seja, aquele Supremo está ausente. Tá legal? Tá? Beleza? Certo? Vamos pensar também nesse exemplo aqui, Camões. Vamos pensar nesse conjunto X, ó. Tranquilo? Esse conjunto X, pensando nele como o meu universo é o quê? Concorda? Beleza? Tá? Esse conjunto não é um corte, não. É um subconjunto de quê? Tá? O meu universo é o quê? Todo mundo concorda que ele é limitado superiormente? Certo? Por quê? Porque o que é ser limitado superiormente? Vai aparecer a definição aí. É ter uma cota superior. Tranquilo? Certo? Ou seja, ele não continua para sempre. Ele é limitado, ele para em algum lugar, concorda? Tá? Quem seria o Supremo? Vamos pensar que o Supremo seria como se fosse a extremidade superior dele, vamos dizer assim, de maneira informal. Esse conjunto aqui, se eu pegar o universo que ele tem um Supremo, quem deveria ser o Supremo dele? Tipo a ponta superior dele, quem é? Deveria ser a raiz de 2, certo? Só que a raiz de 2 não existe se eu pegar o meu universo aqui, concorda? Tranquilo? Então, a única maneira de ter um conjunto limitado superiormente que não tem um Supremo é ter uma ausência naquele lugar. Tá? Mas vamos falar... Aí é X2 mesmo, né? Não, aqui é X. Você estava... aqui é X2. Eu tinha que falar assim. Tá? Eu falo Supremo era 2. Isso, exatamente. Aí estaria errado. Beleza, pessoal? Tá? Certo? Agora vamos ver as definições, algumas definições. Podem ficar mais tranquilos que agora é aquela hora que o piloto fala, começamos a aterrissar, tá? Assim, sabe, assim, que
Nessa hora, da aterrissagem, tem algumas turbulências ainda. Vamos aterrissar na Santos Dumont com dia chuvoso. Isso, exatamente. É um pouco assim, tá? Mas mesmo tendo algumas turbulências, vamos pensar, já está aterrissando. Não está mais na estratosfera, tá? A minha sensação é que o piloto não conseguiu parar, tá? Gente, eu adoro aterrissar no Santos Dumont. Eu detesto. Pô, acho super legal. Enfim. Mas vamos ver aqui algumas definições, tá? Essas definições aí. Aí assim, eu estou botando um conjunto ordenado qualquer, tá? Não necessariamente R, tá? Então, quando é que um subconjunto é limitado superiormente? Quando tem uma cota superior, tá? Beleza? Certo? O que é uma cota superior? É qualquer número que é maior ou igual que todos os elementos daquele conjunto, tá? Isso que é uma cota superior. Então tem infinitas cotas superiores. Beleza? Então vamos pegar um conjunto aqui, bem só para a gente fixar as ideias. Pronto, isso aqui. Quem é uma cota superior nesse conjunto? 2. Outra cota superior? 3. Outra? 40. Pronto, beleza? Então uma cota superior é isso, certo? Essa nomenclatura só tem às vezes uma confusão que a palavra limitado não tem nada a ver com limite aqui, beleza? Certo? Isso também pode causar uma confusão, né? Em outras línguas não é assim, pelo menos nas línguas que eu sei, né? Porque em espanhol, um conjunto limitado se fala um conjunto acotável, um conjunto que tem uma cota. Em inglês também, que é bounded, que bound é uma cota, mas em português é diferente, isso pode causar uma confusão. Bom, e aí, o que é o máximo de um conjunto? O máximo de um conjunto é um elemento máximo do conjunto se ele é cota superior e pertence ao conjunto, tá? Então o máximo é assim, o maior elemento do conjunto, porque ele é o quê? Ele é um elemento que ao mesmo tempo é maior ou igual que todos daquele conjunto e também pertence ao conjunto. Então o máximo tem que sempre pertencer ao conjunto, tá? Então aquele conjunto X que eu desenhei ali não tem máximo, tá? Se fosse um conjunto fechado, o máximo seria o 2. Tranquilo? Certo? Bom, e o supremo é o quê? É a menor das cotas superiores, tá? Está escrito ali. Então, o que é um supremo? O elemento S é supremo do conjunto X se ele é cota superior de X e, além disso, qualquer outra cota superior é maior ou igual que ele. Então, quem é o supremo daquele conjunto? 2. Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Em alguns livros aparece. Hã? 2 é cota. Ele é a menor das cotas superiores. 2 é cota. Ele não é máximo, tá? Mas repara, mesmo se eu tivesse um conjunto fechado, ele seria cota superior também. Beleza? Porque para ser cota superior ele tem que ser maior ou igual que todo elemento do conjunto. Ele é maior ou igual que ele mesmo. Beleza? Nesse caso, seria o máximo. Nesse caso seria o máximo. Nesse caso, nos dois ele é o supremo, só que aqui ele é o máximo e que não tem máximo. Tá? Beleza? Não, então, o que a gente vai ver como uma propriedade de R todo conjunto pode não ter máximo, tá? Nos números reais. Pode não ter máximo, mas ele sempre vai ter um supremo. Tá legal? Certo? Esse aqui não tem máximo, mas tem supremo. Esse aqui tem máximo e tem supremo, tá? E também repara, não pode acontecer do supremo ser um número, o máximo ser o outro, tá? O máximo, quando ele existe, ele é igual ao supremo. Ele pode não existir, mas quando ele existe, ele é igual ao supremo, beleza? Certo?
Bom, outra observação é que, obviamente, tem as definições análogas, que eu acho que eu não escrevi aí. Isso aí, esse teorema não tem problema. As definições análogas a isso aí para a cota inferior, mínimo e ínfimo. Tá? Ilimitado exatamente. Limitado inferiormente é quando tem uma cota inferior. Mínimo é uma cota inferior que pertence ao conjunto. Ínfimo é a maior das cotas inferiores. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida nisso? Bom, então, mais ou menos como eu falei aqui, intuitivamente, daqui a pouco vai aparecer isso aí na tela. Mas olha só, vamos olhar para esse conjunto aqui, certo? Então, o que a gente vai demonstrar é esse teorema aí, tá? Que todo subconjunto não vazio e limitado superiormente de R possui um supremo, beleza, pessoal? Tá? Certo? A gente vai demonstrar esse teorema. Todo conjunto limitado superiormente em R possui um supremo, tá? Mas antes de demonstrar, o que eu quero que vocês entendam é por que esse teorema é uma maneira de dizer que aquele conjunto é completo, que aquele conjunto não tem ausências, certo? Beleza? Porque vamos pensar, esse conjunto aqui, se eu botar assim, ó, isso que eu vou escrever, ele está nesse PowerPoint, tá? Se eu botar assim, que o meu universo é R, beleza? O meu universo é R, quem é o supremo desse conjunto? Raiz de 2, todo mundo concorda? Certo? Porque se eu escrevo que o meu universo é R, eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Tá beleza? Aí no caso, Vitor, aquele Q de racionais vai definir, né? Tem que ter um R. Oi? Esse Q de racionais aí tinha que ter um R. Esse Q, então não seria exatamente isso aqui, seria isso aqui interseção Q, tá? Se o universo porque seria os elementos aqui, só que pertencentes aqui, mas mesmo assim, raiz de 2 é o supremo, tá de boa? Tá beleza isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Agora, se eu escrever que o meu universo é que não existe supremo de x, tá beleza? Certo? O que é isso? Onde deveria ter um supremo, tem uma ausência. Tá legal? Certo? Então, repara. Se eu considerar, olhando para cá, o meu universo que, repara, que não tem... O que é o supremo? É a menor das cotas superiores. Se o meu universo aqui não tem uma menor das cotas superiores, porque qualquer cota superior, eu posso pegar outro número que é menor do que aquele e ainda é uma cota superior. Tá beleza? Concorda? Tranquilo? Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Uma cota superior desse conjunto é 3. Tá de boa? Isso. 3 não, 2 direito. Pegar 2. 2 é uma cota superior desse conjunto, concorda? Beleza? Mas existe uma cota superior menor do que essa? 1,5. Pronto. Vamos botar C1, 1,5. Certo? Existe uma cota superior menor do que essa? 1,43. Repare que eu tenho que trabalhar só com números racionais, tá? Porque o meu universo é aqui. 1,43. Pronto, 1,43. Tá de boa? Existe uma cota superior menor do que essa? Existe. Então, por quê? Porque eu estou... Como é que eu estou construindo essas cotas superiores? Eu estou me aproximando do raiz de 2 pela direita. Então, não existe uma cota superior. Por quê? Porque eu não posso tomar o próprio raiz de 2. Porque o raiz de 2 está ausente desse conjunto. Concorda? Certo? Então, dentro de que esse conjunto aqui não tem uma menor cota superior. Tá beleza? Então, não tem o supremo. Em R ele tem,
Porque o próprio raiz de 2 é uma cota superior, aqui não. Porque aqui eu só estou permitido pegar números racionais. Tá legal? Fez sentido isso, pessoal? Então isso tudo é para dizer o quê? Essa coisa aí que todo conjunto limitado superiormente tem o supremo é uma maneira de definir a completude. Que não tem nada ausente ali. Se isso acontece com todo conjunto limitado superiormente. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Então esse é o que distingue os racionais dos reais. Os racionais não valem essa propriedade. Por quê? Porque eu acabei de dar um exemplo aqui, nos racionais, de um conjunto que é limitado superiormente que não tem um supremo. Tá? Tranquilo? Tem sentido? Tá? Então vamos à demonstração. Agora é a hora da turbulência aterrissagem. Aquela hora que passa dentro da nuvem, assim. Certo? Mas aí depois já está chegando. Olha só. Então, vamos lá. Aqui tem muitas coisas, certo? Vamos pegar. Então agora para mim, o que vai acontecer? Lembrando que nessa construção que a gente está fazendo, um número real para mim é um corte ainda, tá? Então eu vou pensar no número real. O que me interessa no corte é a extremidade superior dele, mas o que define um corte é a semirreta, tá? Então eu vou pensar no número real como sendo a semirreta sem perder de vista que o que me interessa é a extremidade superior. Tá beleza? Certo? Então, se eu estou escrevendo aquela letra ali gama, tá? Que é aquela letrinha de gama maiúscula, não importa, tá? O subconjunto de R, ele é um conjunto de cortes. Concorda? Beleza? Tá? Então aquele gama é um conjunto formado por cortes. Tranquilo? Posso apagar esse lado aqui? Então faz de conta, vou dar alguns exemplos. Tá? O que eu quero? Esse gama é um conjunto que, por hipótese, é não vazio e limitado superiormente, tá certo? O meu objetivo é mostrar que ele tem um supremo. Beleza? Tá de boa isso? Certo? Então, eu vou dar um exemplo só para a gente se situar, um exemplo bem bobo. Faz de conta que esse gama, ele é um conjunto de cortes, tá? Faz de conta que ele fosse, tipo assim, o Z de 2, o Z de 5 e o Z de 7. Beleza? Que são 3 cortes, concorda? Tranquilo? O que é o Z de 2? Vou desenhar fora de escala aqui, tá? O Z de 2 é isso aqui, tá legal? O Z de 5 é isso aqui. E o Z de 7 faz de conta que é isso aqui, tranquilo? Beleza? Tá? Então, são essas 3 que eu vou pensar nesses carinhas aqui, como essas 3 semirretas. Concorda? Tá legal? Quem é o supremo disso aqui? Não tem pegadinha não, tá? Quem é o supremo desses 3 elementos aqui? 7. Certo? Agora, mas eu vou pensar no 7 não como ponto, eu vou pensar como semirreto. Pensando neles como semirreto, o que ele é em relação a esses 3 aqui? Vai pegar uma cota superior, mas existe uma outra cota superior, existem outras cotas, 8 também é cota superior. Tranquilo? Mas como eu obtenho o 7, a partir dessas 3, ele é o que dessas 3 semirretas? Não, a soma foi sem querer, tá? Pô, quebrou a alegria. Quebrou a alegria, que tava tudo entendendo. Tá. Pronto, agora vai dar.
mas continua sendo o supremo, concorda? Sim. Não é mais só, na verdade é mais fácil do que isso. O que ele é desses três conjuntos aqui? Pensa nisso como conjuntos. Ele é o que desses três conjuntos, certo? Desses três, assim. É o quê? Tem todos os elementos dos outros dois conjuntos. É o universo. É quase isso. Ele tem todos os elementos dos outros conjuntos. Então isso é o quê? Qual é um conjunto que tem todos os elementos dos outros? Uma coisa que vocês trabalham muito na educação básica. União. Não é isso? Concordam? Um conjunto tem todos os elementos. É isso que esse set aqui é. Ele é a união dos outros. Por quê? Dos três. Porque os outros dois são contidos nele. Então ele é a união dos três. Concorda? Beleza? Tá? Agora, eu dei esse exemplo aqui muito bobo, mas esse raciocínio vai valer porque eu poderia, esse gama que está ali na demonstração, é um conjunto qualquer de cortes, limitado superiormente, concorda? Beleza? Ele poderia ser infinito, eu poderia ter aqui infinitos cortes, beleza? Tranquilo? Tá? Só que tem uma cota superior, ele poderia ser infinito para cá. Cada corte é um conjunto infinito, tá? Eu estou falando que o conjunto gama poderia ter infinitos cortes. Beleza? Tranquilo? Mas sempre, seja qual for o conjunto gama, o candidato natural para ser o supremo dele é a união. Porque a união vai pegar todo mundo que está ali. Beleza? Fez sentido isso? Certo? Tá legal? Vou dar outro exemplo aqui agora com o conjunto infinito. Faz de conta que o meu conjunto gama agora é um conjunto que é definido assim, ó, como o Z. Essa letra Z aqui só serve para dizer que eu estou falando da semi-reta, tá? E a letra Z não tem nenhuma, só escolher a letra Z porque é a mesma letra que está no livro do Cássio. Poderia, tem esse Z, nada a ver com o Z inteiro, tá? É porque ele usa essa letra aí, sim. Aí eu usei também, tranquilo? Então vamos pensar aqui, ó. Z de 1 sobre N com N pertencente a N, concorda? Beleza? Tranquilo? Então quem são os elementos pertencentes a esse conjunto? Z de meio, que está aqui, vou botar o 0 aqui, tá? Então o 1 aqui. Então o Z de meio está aqui, concorda? Na verdade seria melhor ao contrário, porque isso aí vai ser índio. Vamos botar assim, menos 1 sobre N. Então, eu vou ter o 0 aqui, o menos 1 aqui, e aqui eu vou ter menos meio, concorda? Beleza? Tranquilo? Aí depois, quem vai ser outro elemento pertencente a esse aí? Depois do menos meio, vem quem? Menos 1/3, concorda? Que vai estar para cá assim, tá beleza? Certo? Tranquilo? Depois menos 1/4, que vai estar para cá assim. Beleza? Quem é o supremo disso aqui? 0. E o 0 não é a união disso tudo também? Tá beleza? Certo? Então, quando eu pegar, porque eu estou chegando, esses cortes aqui estão chegando indefinidamente perto do 0. Tá? Então, a união de todas as semi-retas com extremidade superior em menos 1 sobre N é a semi-reta com extremidade superior em 0. Tá beleza, pessoal? Tem sentido isso? Então isso aqui é também o que? É a menor das cotas superiores, concorda? É o supremo dele. Tá beleza? Certo? Então, basta eu pegar a união de todos os elementos, que é o que está escrito também de S. Então esse S é a união.
legal? Então, pelo que eu estou falando ali, esse S é o supremo, porque olha só, qualquer A que está em gama é menor do que essa, isso que está escrito ali. Tá legal? Certo? Então, isso aqui eu estou mostrando que esse S é uma cota superior, concorda? Tá beleza? Certo? Porque é isso, qualquer elemento que está naquele gama, naquele exemplo que eu coloquei do lado, esse A são os gamas menos 1 sobre N. Então, qualquer elemento que está em A é menor do que S. Está contido em S, é a mesma coisa dizer que é menor do que S. Tranquilo? Certo? Então, ele é uma cota superior. Tá legal? Agora, além disso, se eu pegar qualquer outra cota superior, essa outra cota superior vai ser maior ou igual que aquele S. Porque se esse C que está ali for uma cota superior, quer dizer que ela contém todos aqueles cortes, concorda? Tá? Então, nesse desenho aqui, isso que eu estou chamando de C, nessa última linha que apareceu, é alguma coisa que está para cá. Poderia ser o 1, por exemplo. Certo? Então, se o 1 é uma cota superior, eu quero dizer que o 1 é maior ou igual que todo mundo que está nesse conjunto gama. Ser maior ou igual é a mesma coisa que conter. Então, esse C contém todos esses elementos aqui. Tá? Agora, isso é uma propriedade de conjunto. Se ele contém todos os conjuntos de uma coleção, então contém a união desses também. Tá legal? Tranquilo? Então, o que está escrito nessas duas linhas aí? Está escrito nessas duas linhas que aquela primeira linha ali, isso aí quer dizer que esse S é uma cota superior, e nessa linha aqui está escrito que qualquer outra cota superior é maior ou igual que essa. Então, essa é a menor das cotas superiores. Tá legal? Então, é o supremo, que é aquela definição do supremo. Certo? Certo? Errado. Porque falta, por isso que é turbulência ainda, falta um pequeno detalhe, que é o seguinte: para completar essa demonstração, eu tenho que mostrar, nessa parte eu vou passar mais rápido, tá? Eu tenho que mostrar que esse S é um corte, entendeu? Por quê? Porque um número real é um corte, e nem todo subconjunto de Q é um corte. Então, para aquele conjunto ser legitimado como um número real, ele tem que ser um corte. Tá? Então, eu tenho que mostrar que esse conjunto, aí são essas três linhas aí, tá? Que também é fácil. Eu tenho que mostrar que esse conjunto S, que eu defini como uma união desses cortes, é também um corte. Isso quer dizer mostrar que ele tem aquelas três propriedades que estão na definição de corte, tá? Então, que ele é vazio, que ele não é vazio, não é todos os números reais, essas três propriedades. Qualquer elemento P pertencente a ele, se eu pegar qualquer Q menor do que ele, também vai pertencer. E se eu pegar qualquer P pertencente a ele, existe um Q que é maior do que ele, que ainda pertence, tá? Que são essas três propriedades aí, mas que eu não vou, assim, acho que não precisa, posso explicar se vocês quiserem, tá? Mas é só para entender, a principal coisa a entender aqui, que é que eu preciso mostrar que esse S é um corte, porque senão eu não posso chamar ele de supremo. Fez sentido isso? Qualquer cota superior é um corte? Não. Só o supremo? Não, qualquer cota superior é um corte, sim, desculpa. Sim. Qualquer cota superior é um corte. Sim. Porque eu estou falando isso dentro do conjunto de cortes, entendeu? Só que o S, eu não defini o S como um corte, eu defini o S como uma união de cortes. Então, basicamente, o que eu tenho que mostrar é que a união de cortes é um corte. E eu não posso partir depois de uma união de cortes igual. Não, pois é, a não ser que eu tivesse demonstrado isso como um lema, entendeu?
Mas não posso partir do pressuposto. Na verdade, a demonstração é fácil, tá? E a Como o Vitor já demonstração... demonstrou, viu quanto Não, a demonstração é esse finalzinho aqui. Não, eu tô brincando. Entendeu? Olha só. Isso que você está fazendo é porque você está associando todos os cortes. Não, está fazendo a demonstração do Supremo por corte. É. Mas a cada corte refere-se a um número no número real. Que se a gente olhasse como um número real, aí entraria naquela questão dos Edson que a gente conhece lá. Aí a gente vai falar fosse sobre isso agora, daqui a pouco, tá? Certo? Mas é porque eu quero associar os cortes aos números reais. Então, na verdade, o supremo desse conjunto é construído como esse S aí, mas eu tenho que mostrar que esse S é um corte, porque os cortes estão associados aos números reais. Tá? Porque eu quero falar que todo subconjunto de R, limitado superiormente não vazio, tem um supremo que é um elemento de R. Beleza? Então esse S poderia não ser um elemento de R. Eu tenho que mostrar que ele é um corte. Certo? Mas isso que a Isabel falou, se eu já tivesse mostrado antes que a união de cortes é um corte, beleza. Tá? Então, aquele finalzinho que na verdade eu escrevi fora de ordem, ao contrário. Esse finalzinho aqui, na verdade o que eu estou mostrando aqui é que a união de cortes é um corte, tá? Beleza? Tranquilo? É que se eu botasse isso aqui como lema, eu poderia fazer se eu fosse mais bonzinho, digamos. Mas se eu botasse isso aqui como lema, eu ia dar spoiler, entendeu? Porque eu acho que o que é legal de demonstrar esse teorema é perceber que o candidato para ser o supremo é a união, entendeu? Aí se eu já botasse a união de cortes é um corte, aí eu ia dar spoiler, entendeu? Eu ia dar, né, bizu. Então é por isso, mas eu poderia organizar assim, eu gosto primeiro, a união de cortes é um corte, aí beleza, fica mais, fez sentido? Sim. Tá legal? Então agora tensou, eu acho. Tá. Essa aí era a coisa mais, assim, pronto, aí eu mostro que é o supremo. Mas assim, mais importante de entender sobre esse teorema aí, além da demonstração dele, é isso. É por que isso diz por que isso tem a ver com a completude. Porque, e aí é aquilo que eu escrevi ali, ó. Vamos considerar esse conjunto, tá? Na verdade, nem precisava daquela segunda parte ali, aquela união. Beleza? Vamos considerar esse conjunto, que é aquele conjunto X que está ali escrito, certo? Se eu tomar Q como universo, esse conjunto X é limitado superiormente, mas não tem um supremo, tá? Que é aquilo que eu escrevi. Por que eu não tenho um supremo? Porque eu posso pegar uma cota superior para esse conjunto. Quem é? 2. Existe uma cota superior menor do que aquela? Existe. 1,5. Existe uma cota superior menor do que 1,5? Existe. Então eu posso, se eu tenho Q como universo, se eu sou permitido pegar apenas números racionais, nunca vai ter uma cota superior menor do que todas as outras. Porque eu sempre consigo um número racional menor do que o outro, que ainda é maior do que todo mundo que está nesse conjunto X. Ou seja, que não é uma cota superior de X, beleza? Agora, se eu considerar que o meu universo é X, então eu já posso escrever ali em notação de intervalo, tá? Na verdade está até errado, aqui teria que ter interseção Q ali, mas enfim, não importa. E aí o supremo já é, quando eu falo que o meu universo é R, eu quero dizer assim, está liberado eu pegar números irracionais. Então, pronto, aí eu posso botar que a raiz de 2 é o supremo, entendeu? Beleza? Tá, então por que isso é importante? Para isso, para entender que a única maneira de existir um conjunto que é limitado superiormente, que não tem o supremo, é ter uma ausência, ou seja, eu não estar num universo que é completo. Tá? Então isso distingue os racionais dos reais, que é a propriedade, porque os dois são corpos ordenados. O que os números reais têm que os racionais não têm? A propriedade de completude. Tá? Uma forma de falar da propriedade de completude é essa que a gente viu, é falar que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo.
Tá? A partir de agora a gente vai ver outras formas de falar de completude. Tá? Essas outras formas a gente vai sempre fazer esse exercício. A gente vai tentar observar que essas propriedades valem em R, mas não valem em Q. Tá beleza? Certo? As propriedades que valem em R, mas não valem em Q, são as propriedades que dependem da completude, porque o que distingue R de Q é a completude. Beleza? Certo? E a gente já vai ver mais uma. Então a primeira delas é a propriedade suprema. Tá tranquilo? Certo? E esse exercício aí de mostrar que ela não vale se eu pegar Q como universo, ela vale se eu pegar R como universo. Fez sentido isso? Certo? Vou botar logo outro aqui para ajudar. Agora a gente vai demonstrar alguns teoremas que nos permitem pensar que números são esses, tá? Então, uma outra propriedade com essa característica também é a propriedade dos chamados intervalos encaixantes. Tranquilo? Tá? O que é essa propriedade dos intervalos encaixantes? É isso aí. Se eu tenho uma família infinita de intervalos e um está dentro do outro, eu pego o primeiro, está aqui, aí o segundo está dentro do primeiro, o terceiro está dentro do segundo e assim por diante. Tá legal? Se eu vou fazendo isso, pode acontecer da interseção deles ser um único ponto, concorda? Beleza? Tranquilo? Que eu posso fechando. Se eu pegar, por exemplo, esses intervalos aqui, ó. Beleza? Se eu pegar esses intervalos aqui, tranquilo? Então, quem é o primeiro deles? O primeiro deles é menos 1, 1. Legal? Certo? Quem é o segundo? Menos meio, meio. Tá beleza? Certo? Então, eles vão fechando em torno do zero. Quem é a interseção deles? A interseção deles é apenas o zero. Todo mundo concorda com isso? Porque o zero é o único número que está em todos eles ao mesmo tempo. Beleza? Eles vão fazendo assim, ó. Certo? Tá de boa isso? Tá? Então veja bem. Na pior das hipóteses, quando eu pego assim uma sequência de intervalos encaixantes, na pior das hipóteses a interseção dá um único ponto. Tá beleza? Certo? Só que se eu tiver um conjunto que tem ausências, em vez disso aqui ser um ponto, poderia ser um buraco. Tá legal? Certo? Faz de conta que essa interseção aqui, em vez de dar zero, se desse raiz de 2 ou π, aí se eu tivesse Q como universo, ela seria vazio. Tá legal? Certo? Então, esse teorema dos intervalos encaixantes que ele diz, se eu pegar qualquer família de intervalos encaixantes, então a interseção é diferente de vazio. Tá legal? Isso também é uma propriedade que tem a ver com a completude. É uma propriedade que vale em R, mas não vale em Q. Tá de boa? Certo? Então vamos demonstrar. E aí a gente vai ver como corolário desse teorema aí uma outra demonstração de que R é não numerável. Tá? Fala. Esse teorema dos encaixantes, a gente poderia fazer uma analogia também à série convergente. Como o senhor falou,
foi a primeira coisa que Série veio. não, sempre sequência. Isso, né? isso. Assim. Foi a primeira coisa que veio. Foi essa que eles convergem pro zero, Então, aquelas ali são sequências convergentes. Né? Beleza? Depois, daqui a pouco, a gente vai começar a falar de sequência, tem muito a ver com isso. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Tá, então vamos lá. Bom, então vamos fazer a demonstração, tá? Vamos fazer a demonstração por horário, depois a gente pode parar. Aí uma arremetou. Não arremeteu. Sejam bem que essa demonstração aí não é uma viagem louca, tá? Deu para entender a ideia do teorema? Certo? A ideia é essa: quando você tem um intervalo que está um dentro do outro, eu vou pegando a interseção, na pior das hipóteses, isso dá um ponto. Poderia dar um intervalinho ali no meio, tá? Mas na pior das hipóteses vai dar um ponto. Se eu tivesse num conjunto que não fosse completo, esse ponto poderia não existir. Tá? Seria isso. Então, olha só. E a demonstração desse teorema vai usar a propriedade do supremo, que a gente acabou de demonstrar. Então, na demonstração desse teorema, eu vou usar aquilo que eu já sei, que é, em R, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Tá legal? Beleza? Tá, eu vou fazer, depois vocês vão dizer honestamente se arremeteu ou não. Tá? Olha só. Quem já esteve aqui no avião que arremeteu? Eu já uma vez. Eu também. Eu não quero não. Algumas vezes. Eu pretendo não. 2 vezes. Eu já tive 2 vezes que eu me lembro, assim. Talvez mais. O meu uma foi em Brasília, o outro foi em Caracas, na Venezuela. Eu me lembro, assim. Mas tem situações piores que arremeter. Olha só, então vamos lá. Primeira coisa é observar isso aí, tá? Que se eu pegar... na verdade, vou botar logo isso aqui, que eu acho que Tá, aquele outro ali, ó. Se eu pegar qualquer extremidade inferior de qualquer intervalo, ela é menor que qualquer extremidade superior de qualquer intervalo, tranquilo? Certo? O que eu estou dizendo é que as extremidades inferiores ficam sempre do lado esquerdo e as superiores não tem como uma entrar dentro da outra, porque senão não seriam encaixantes. Beleza? Tá certo? Tá? Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, se eu pegar o A5, por exemplo, quem é o A5? É menos 1/5, tá? Que é a extremidade inferior desse intervalo. O B, vou pegar o B7, é o quê? 1/7. Tá legal? Então o A5 é menor do que o B7, concorda? Por quê? Porque os A's estão todos à esquerda do zero e os B's estão todos à direita do zero, nesse caso aqui desse exemplo, tá? De forma geral, quando eu tenho intervalos encaixantes, qualquer extremidade inferior é menor do que qualquer extremidade superior, tá legal? Certo? Tranquilo? Isso significa o seguinte, que se eu pegar esse conjunto, que eu chamei de A maiúsculo, formado por todas as extremidades inferiores, quem seria esse conjunto no meu exemplo ali? Seriam os caras menos 1 sobre N, concorda? Beleza? Que são todas as extremidades inferiores. Então, no caso do meu exemplo, esse conjunto A maiúsculo aqui seria menos meio, menos 1/3, menos 1/4, menos 1/5, assim por diante. Tá beleza? Certo? Esse conjunto, ele é limitado superiormente por quê? Porque qualquer extremidade superior é uma cota superior para esses conjuntos. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Se eu pegar, por exemplo, ali, naquele caso ali, eu não escrevi que o AM é menor ou igual que o BN para todo NN, tá?
Então, nesse caso aí, aqui, quem é o A? É o menos meio, menos um terço, menos um quarto. Quem é uma cota superior para esse? É o 1 meio, por exemplo. 1 meio, 1 terço, 1 quarto, que são os meios. Tá? Então, qualquer extremidade superior dos intervalos é uma cota superior para aquele conjunto ali. Tá de boa isso? Certo? Tudo valeria ao contrário também. Em vez de pegar o A, que é o conjunto das cotas inferiores, eu poderia pegar o B, o conjunto das cotas superiores. E aí, as extremidades inferiores seriam cotas inferiores para eles. Tá legal? Tanto faz. Certo? Agora, eu vou usar a propriedade do supremo, tá? Porque se eu estou dizendo que aquele conjunto ali tem cotas superiores, quer dizer que ele é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, o teorema que eu acabei de demonstrar diz que ele tem que ter o quê? Um supremo. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Então aquele supremo está lá, ele não está ausente. Isso que o teorema diz, tá legal? Certo? Então existe um carinha que eu vou chamar de A, que é o supremo desse conjunto Azão. Que no caso daquele exemplo ali, quem é o supremo desse conjunto Azão? 0. Certo? Que é o menos meio, menos um terço, menos um quarto, está se aproximando, é uma sequência, como o João falou. Ele está se aproximando do 0, tá legal? Certo? Agora, se há esse supremo aí, quer dizer, esse Azinho, se ele é cota superior, então ele se ele é supremo, em particular ele é cota superior. Se ele é cota superior, ele tem que ser maior ou igual que todos os elementos do conjunto, concorda? Beleza? Que é o que está escrito ali. Tranquilo? E o que caracteriza o supremo? Duas coisas. O supremo tem que ser cota superior e tem que ser também a menor das cotas superiores. Então, qualquer outra cota superior tem que ser maior ou igual que esse supremo, concorda? Tá? Agora, está escrito ali em cima que esses BNs são cotas superiores de A, concorda? Como aquele Azinho ali é o supremo, então ele tem que ser menor ou igual que todos esses BNs. Beleza? Vamos olhar naquele exemplo ali, ó. O 0 é o supremo, certo? O conjunto Azão. Isso. Exatamente. O conjunto Azão é o quê? Menos meio, menos um terço. Vou escrever assim, mais elegante. O conjunto Azão é menos 1 sobre N, com N pertencente a N, tá legal? Certo? Quem é o Azinho? 0. Vou botar o Azinho, que é o supremo desse A, que é 0, tá legal? Beleza? Agora, como ele é supremo, acontece duas coisas. Ele tem que ser cota superior, então o 0 é maior ou igual que todo elemento do conjunto, concorda? Beleza? Certo? Além disso, ele tem que ser, por outro lado, menor ou igual que qualquer outra cota superior. Então, qualquer outra cota superior é maior ou igual que ele. Então, ele vai ser, juntando essas duas coisas, menor ou igual que todo N, concorda? Que todo 1 sobre N. Porque esse 1 sobre N é o quê? São cotas superiores disso aqui. Tá legal? Beleza? Então, se eu estou dizendo aquelas duas coisas ali, ó, esse Azinho é maior ou igual que todo AN e é menor ou igual que todo BN, o que isso quer dizer? Que ele está no intervalo AN-BN. Isso que define o intervalo AN-BN, concorda? Então ele está no intervalo AN-BN. Isso acontece para todo N. Então ele está na interseção. Entendeu? Certo? Beleza?
Agora, o destaque para isso aqui é o seguinte: o que garante a existência desse Azinho é a propriedade suprema, que vem da completude. Certo? Se não fosse a propriedade suprema, eu não poderia garantir a existência desse Azinho. Tá legal? E aí, arremeteu ou não? Pode falar, sinceramente. Um pouquinho só. bruscamente. Tá. Não, eu entendi. Mas então, é entender e pensar isso, né? Que se não for, a propriedade suprema é indispensável na demonstração desse teorema. Se não for, eu não teria esse Azinho, tá? Então, a partir de agora, vamos prestar muita atenção na completude, tá? Nas coisas que são consequências da completude. O que a completude garante? O que a completude nos permite fazer em R que não faria em Q? Tá? Vamos falar das coisas prestando atenção nisso. Tá beleza? Certo? Bom, agora, para acabar a aula, para tipo aterrissar, na verdade o que aconteceria é isso aí, tá? Esse teorema, se eu pegar a interseção, eu posso pegar o A, que é o supremo das extremidades inferiores, e o D, que é o ínfimo das extremidades superiores. Então a interseção seria o intervalo AB. Tá legal? Certo? Só que esse intervalo AB pode degenerar num ponto, tá? Mas de forma geral seria um intervalinho. Pode degenerar num ponto e esse ponto pode não existir. Então agora, como corolário desse teorema que a gente acabou de ver, tem uma demonstração bem legal de que R é não enumerável, tá? É bem legal, não é difícil a demonstração, mas ela é bem surpreendente, assim, é bem construtiva, eu acho. Tá? É outra demonstração. A gente já viu um argumento para dizer que R não é numerável, que é baseado na diagonal de canto. Mas para isso a gente nem chegaria lá, porque a gente não chegou lá ainda, porque teria que falar da representação decimal, etc. Tá? A gente nem falou o que é isso ainda. Mas enfim, esse outro argumento ele usa menos ferramentas para mostrar que R é não enumerável. Olha só. Então a gente vai fazer o seguinte. Lembrando, o que é ser enumerável? Ser enumerável é quando tem uma bijeção com N, concorda? Beleza? Então eu vou pegar essa função aí. Vou pegar uma função de NR e vou provar que essa função não pode ser uma bijeção. Uma função qualquer de NR, tá? Eu vou provar que nenhuma função de NR pode ser uma bijeção, beleza? Tá tranquilo? Certo? Aí eu vou... Nossa, aí eu vou começar o seguinte. Eu vou pensar... Essa função é uma função de NR, concorda? Então tem o f de 1, f de 2, f de 3, que são algum número real, não importa. Beleza? Eu tenho f dos números naturais, que são números reais, nessa função aí, beleza? Então vamos pensar no f de 1, não sei quanto é. Faz de conta que é uma função qualquer, tá? Faz de conta que o f de 1 é π, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Tranquilo? Aí eu vou considerar um intervalo A1D1, já vai fazer sentido porque eu escolhi essas letras A1D1, no qual f de 1 não pertence. Tá beleza? Certo? Então faz de conta, f de 1 é π. Quem eu posso escolher para ser esse intervalo A1D1? 4 e 5, por exemplo. Ou qual 1 milhão e 1 milhão. Assim, qualquer intervalo que f de 1 não mantém, porque f de 1 é um valor lá fixo. Então eu escolho um intervalo qualquer do qual f de 1 não pertence. Tranquilo? Aí eu vou dividir esse intervalo em 3. Por isso que eu peguei AD, para botar o BC no meio para ficar elegante, tá? Então eu vou dividir esse intervalo em 3, né? Então o que eu estou fazendo?
eu estou fazendo o seguinte, ó. Primeiro, eu calculei f de 1. Primeiro eu tenho f de n em f. Aí eu calculei f de 1, que eu não sei quem é, pode estar em qualquer lugar. Aí faz de conta, f de 1 está aqui. Beleza? Aí eu escolhi um intervalo. Vou pegar outro. Aí eu escolhi um intervalo que deixa f de 1 de fora, que é esse A1D1. Tá? Tá de boa? Certo? Aí eu dividi esse intervalo em 3. Repara, não precisa ser uma divisão em partes iguais, não. Pode até ser, mas não precisa. Então eu vou pegar, vou botar assim, bem assim, não seja em partes iguais, beleza? Eu vou pegar uma subdivisão qualquer em 3. Tá beleza? Certo? Agora, essa subdivisão em 3, aí eu vou escrever o I1 como união desses 3 intervalos aqui, tranquilo? Tá? Aí, agora eu vou olhar para o f de 2. Concordo que eu não sei também quem é. Tranquilo? Mas independente de quem seja o f de 2, existe pelo menos um desses 3 intervalos aqui no qual o f de 2 não pertence. Tá beleza? O f de 2 pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar até para cá, sim, o f de 2. Beleza? Tranquilo? Ou ele pode estar para cá, pode estar aqui no meio. Certo? Então, por que foi necessário dividir em 3 e não em 2? Porque se eu dividisse em 2, eu poderia dar um azar louco do f de 2 estar exatamente aqui. Aí ele pertenceria ao mesmo tempo ao A1B1 e ao B1D1, concorda? Mas, se eu dividir em 3, isso não vai acontecer. Então, mesmo que ele esteja aqui ele não vai estar. Tá legal? Então, tem pelo menos um daqueles 3 intervalos ao qual o f de 2 não pertence. Aí eu repito o procedimento. Eu vou chamar esse intervalo que pode ser um daqueles 3, pode ser o A1, B1, B1C1 ou B1C1, ou podem ser até os 3, porque o f de 2 pode estar lá fora, mas eu tenho garantido com certeza que pelo menos em um ele não está. Aí eu vou chamar esse de I2, tá? Beleza? Aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu pego o I2, faz de conta que o I2, nesse caso, deu esse cara aqui, por exemplo. Aí eu vou pegar esse aqui e dividir em 3 de novo. Aí tem pelo menos um desses 3 ao qual o f de 3 não pertence. Beleza? Tranquilo? Então, continuando esse processo, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir uma sequência de intervalos encaixantes, concorda? Porque, por construção, um está dentro do outro, de tal maneira que eu vou chamar de N, o I1 é o primeiro, I2 é o segundo, I3 é o terceiro. E qual é a propriedade que eles têm? O f de N não pertence ao respectivo intervalo em N. Então, o f de 1 não pertence ao I1. O f de 2 não pertence ao I2. O f de 3 não pertence ao I3. Concorda? Beleza? Agora, como eles são uma sequência de intervalos encaixantes, existe um ponto que está na interseção, que é aquele azinho ali, concorda? Pelo teorema anterior, do qual ele é corolário, tá? Existe um ponto A que está na interseção deles. Então é um ponto A que pertence a N para todo N. Tá beleza? Certo? Aí sobra no condomínio. Exatamente. Aí vai ter alguém no contra-domínio que não está na imagem. Agora, esse ponto A, como ele está na interseção desses conjuntos, então ele não pode ser igual a f de N para nenhum N. Entendeu? Beleza? Porque ele está em todos esses conjuntos.
Então, se esse A, olha a última linha, ele pertence a IN para todo N pertencente a N. Em particular, ele pertence ao I1, concorda? Tá? Se ele pertence ao I1, ele está em algum lugar aqui. Então, ele não pode ser igual ao F de 1, porque o F de 1 está fora. Agora, ele pertence também ao I2. Se ele pertence ao I2, ele está aqui. Então, ele não pode ser igual ao F de 2, porque o F de 2 está fora do I2. Certo? Então, como ele pertence a todos aqueles conjuntos, ele não pode ser igual a nenhum F de N. Então, é isso que o André falou. Esse A está no campo do domínio, mas não está na imagem. Ele não é imagem de ninguém. Beleza? Certo? Então, se ele não é imagem de ninguém, essa função aí, ó, então A é diferente de F de N para todo N. O que significa que essa função não pode ser sobrejetiva, na verdade, em particular não pode ser objetiva. Fez sentido? Só é esperto, né? Hã? Só é esperto, né? Exatamente. A demonstração é esperta. Assim. Nessa demonstração, e aí, deu para acompanhar? Pode falar aí, gente, qual é? Quem quer perguntar alguma coisa? É porque vocês já estão cansados, mas essa demonstração, vocês vão prestando atenção nela, observem que ela usa muito pouca ferramenta, tá? Ela usa só a propriedade suprema, que é a ferramenta básica que caracteriza R. Beleza? Certo? Aquela ferramenta, aquele argumento da diagonal de canto que nós fizemos para a sequência de zeros e uns, para usar, eu falei, esse argumento pode ser usado para R, mas para usar esse argumento para R, a gente precisa de toda uma construção ainda. Porque a gente precisa definir ainda, que a gente não chegou lá. A gente precisa definir, repara, muito mais ferramenta. Por quê? A gente precisa definir representação decimal do número real. Para definir representação decimal do número real, a gente precisa de séries. Entendeu? Por quê? Porque uma representação, por exemplo, 0,33333, o que é isso? É uma PG. Beleza? Que é um somatório quer dizer, é o somatório de uma PG, que é uma série. Então, para definir representação decimal do número real, precisamos definir sequência, série, só depois. Então, esse argumento com a não enumerabilidade, ele usa muito menos ferramenta do que o outro, tá? Ele é bem mais básico, beleza? Certo? Tranquilo? E aí? Aí tem isso aí, né, que é corolário, o conjunto R menos Q é não enumerável, porque eu já sei que Q é enumerável, é a mesma coisa do outro. E o conjunto dos transcendentes é não enumerável também, que eu já sei que os algébricos são enumeráveis, tá? Então é aquilo, tem mais números transcendentes do que algébricos. Tranquilo? Beleza? Então, é isso. Como quem quer falar alguma coisa? Tá, na hora que a gente vê esse lema aí que é bem importante. Mas quem quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Tá de boa isso? Não, mas agora já aterrissou. Essa eu acho que é a parte mais viagem do curso mesmo. Agora só mais a bagagem. Essa também acha. Felipe. Tá, ele já fez esse curso. Eu também acho que é. Acho que essa aula é mais difícil do curso. Só para dar uma tranquilizada. Isso que eu falei, tá aterrissando. Certo? Tá? Só falar lembrar também que amanhã eu confirmo se a gente vai ter aula nesse sábado ou no próximo. E a aula da semana que vem, dia 14, é online também, porque eu vou estar viajando, tá? Dia 14, então, com certeza vai ser online, beleza? E um comentário também sobre essa coisa do algébrico do transcendente, né? Assim que eu já falei sobre isso, a gente vai falar mais também daqui a pouco. A importância disso é porque é o seguinte, aquilo que a gente calcula mesmo é o que é algébrico.
Então, de novo, isso tem a ver com a passagem para R, que envolve aproximações infinitas. Então, o que quer dizer que a gente calcula mesmo? Eu quero dizer que é aquilo que tem, que a gente consegue obter um valor exato por meio de um algoritmo com um conjunto finito de passos. Beleza? Certo? Tipo assim, seno de 3. O que é isso? Não tem um algoritmo que me dê o valor de seno de 3. Aí eu posso aproximar. Daí a gente tem as funções algébricas, que são os polinômios, que só envolvem as operações, são as coisas mais básicas do mundo, e as suas combinações. Beleza? Quociente, polinômio. E as chamadas funções transcendentes, que são seno, logaritmo, que é a maioria das funções. Beleza? Então, por isso que essa distinção em algébrica e transcendência é tão importante. E isso aí diz que as coisas que a gente calcula mesmo é a minoria das coisas. A maioria das coisas você só obtém por aproximação, tá? Então, valeu. É isso. A gente volta. Valeu.